Siga o coelho branco. Toque, toque. Meu coelho, espera! Não, 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 não. Eu tenho pressa! Eu tenho pressa, peça! Ai, ai, meu Deus, a lua! Deus, é tarde, é tarde, é tarde! A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era branco como a semente de coentro e o seu sabor era como bolo de mel. Moisés disse: Esta é a ordem de Javé. Guardem uma medida para que as gerações futuras possam ver o pão com o qual eu os alimentei no deserto, quando os tirei da terra do Egito. Assim Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha, coloque nela 2 litros de maná e coloque-a diante de Javé, a fim de o conservar para gerações futuras. Que somos nós. De acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés, Arão o colocou diante do testemunho para que fosse conservado. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã. A medida recolhida era de 2 litros, 1/10 do efã. Aí depois teve a água da rocha, né, no qual o povo também estava com sede, reclamando, aí Deus falou. Aí acontece o conselho de Jetro, né, que é daí que eu acho que foi o conselho mais sábio, né, tipo, poxa, Deus falava direto com Moisés. Mas ele também falava com Jetro, que era o sogro. E ele deu um conselho que existe até hoje, e esse conselho, ele é usado hoje em todos os lugares, né, tipo hierarquias da igreja, de empresa, de tudo. Eu vou só ler a parte do conselho, depois se vocês quiserem, leiam a história completa que vocês vão gostar muito mais ainda. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo. Ora, o povo procurava por ele desde o amanhecer até a noite. O sogro de Moisés observou tudo o que ele fazia pelo povo. Depois lhe disse: O que é que você está fazendo com o povo? Por que fica sentado sozinho, enquanto todo o povo o procura de manhã cedo até a noite? Moisés respondeu ao sogro: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Quando eles têm alguma questão para resolver, me procuram para que eu resolva o que há entre um e outro e eu lhes explico os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés replicou: O que você está fazendo não está certo. Você está se matando a si mesmo e ao povo que o acompanha. É uma tarefa muito pesada. Você não pode dar conta dela sozinho. Aceite meu conselho e que Deus esteja com você em favor do povo. Coloque-se você diante de Deus, levando a ele os problemas do povo. Ensine os estatutos e as leis de Deus. Faça que eles conheçam o caminho a seguir e o que devem pôr em prática. Escolha no meio do povo homens capazes e que tenham temor de Deus, pessoas em que se possa confiar e que rejeitem a corrupção. Coloque-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 ou de 10. Serão sempre eles que deverão decidir as questões do povo. Os assuntos mais graves eles trarão a você, enquanto as questões comuns eles próprios resolverão. Desse modo, vocês repartirão a tarefa e você poderá realizar sua parte. Se fizer assim, Deus lhe dará as instruções e você poderá dar conta da tarefa e todo esse povo poderá sempre voltar para seu lugar em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro
e fez o que ele havia dito. Escolheu em Israel homens capazes e os colocou como cabeças do povo. Chefes de 1000, chefes de 100, de 50 ou de 10. Eles decidiam as questões para o povo a cada dia. Os assuntos mais difíceis eles passavam para Moisés e os mais comuns eles próprios resolviam. Em seguida, Moisés despediu-se do sogro, que foi embora para a sua terra. Então, esse conselho eu vejo claramente existe até hoje dentro das igrejas, porque cada um tem uma função, cada um é importante naquilo que faz, né? Tanto que, né, em todas as funções, numa empresa também, tipo, desde do cargo mais simples até o cargo mais alto, todo mundo tem sua importância e todo mundo sabe resolver um problema pertinente àquele departamento, né? Então, o que é importante? A gente não ficar se jogando como, eu sou pecador, então eu vou na igreja, né, o pastor, o padre perdoa, faz uma oração para mim e eu volto para casa, não sei. Não, você que tem que ter a iniciativa de procurar saber e fazer o certo, porque se você fizer as coisas certinho, se você seguir o manual, como você funciona, porque você foi feito das mãos do Senhor, que Ele te levantou da terra. Eu vou colocar aqui uma imagem de como que era a infância de Adão e Eva. A foto deles. E se você fizer as coisas que está escrito aqui, você consegue ter uma comunhão, você consegue ligar na estação onde Deus está. E aí você ligando na estação, você fazendo essa ligação para Deus, você vai estar em contato com Ele o tempo todo. Você sempre se mantém um templo, o seu corpo é o templo do Senhor. E Ele representou isso. Eu não vou conseguir falar sobre isso hoje, mas o templo que ele faz aqui, né, tipo, com as medidas, e a arca da aliança, e todos os mandamentos que está dentro da arca, o maná, a vara de Arão, né, que está dentro da arca, o véu, tudo dentro de nós, entendeu? E o que ele passa aqui são representações. Então não adianta você ficar construindo um monte. Você viu como está o templo, né, que foi construído por Salomão, né, que foi Davi que quis construir a casa de Deus. Desde a época de Moisés, eles construíram uma tenda, né, tenda do encontro. Leis da Aliança do Sinai. Anúncio da aliança. Então, ele foi, né, subiu até na montanha, né, falar com Deus, e Deus escreveu com os próprios dedos. Ali, nas placas de pedra que Moisés tinha, Deus escreveu com as suas próprias mãos, não foi Moisés, foi Deus, a letra de Deus. São as 10 palavras. Êxodo 20, os 10 mandamentos, para quem ainda não sabe. Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou Javé, seu, tá vendo você aí? É seu. Seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha você outros deuses diante de mim. Outros deuses pode ser dinheiro, pode ser seu pai, sua mãe, algum objeto, alguém que você ama muito, seu filho. Pode ser qualquer coisa que você veja. Isso é outros deuses. Não precisa ser necessariamente alguma entidade com algum nome específico, de alguma religião específica. As coisas são representações. Atrás daquela pessoa que você ama muito, atrás do seu pai, da sua mãe, atrás de qualquer planta, natureza, animais, qualquer coisa. Atrás, atravessa. Sabe o olhar do peixe? Que ele dorme de olho aberto? Que o peixe ele não pisca. Então ele dorme, é como se ele tá vendo as coisas, mas as coisas se apagam e ele consegue enxergar por trás. É como se fosse um raio-x,
um ultrassom, é isso. Você conseguir enxergar Deus atrás, está na janela, ele está na parede, ele está em todo lugar. Nesse forro de madeira, ali na porta ali atrás, na janela aqui na minha frente, na Bíblia, né? Então eu não vou idolatrar a Bíblia, mas eu sei que a palavra que está escrita nela, eu sei quem foi que falou, então eu não vou idolatrar a Bíblia, eu vou adorar a quem disse, né? Não tenha você outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem, qualquer representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre, ou seja, não se dobre, não dobre seus joelhos diante desses deuses. Não lhes sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou El ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, dos que me desprezam. Mas quando me amam e guardam meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Deus ele é muito grande para que ele seja alguma coisa, seja fisicamente. Mas ele é a vida que existe em todas as coisas que ele criou. Ele está na criação. Tudo que existe é obra dele, assim como você. Então, não se dobre por nada nesse mundo, nem por ninguém. Que o seu coração sabe que ele está através. Se você vê uma coisa muito bonita, se você vê uma coisa que você fala, nossa, isso é esplendoroso, você foi numa paisagem, você viu aquele momento que o seu coração se integrou com tudo e falou, nossa, que maravilhoso. Quem fez? Quando você vê aquele céu lindo, todo colorido de rosa e azul, que geralmente no inverno, quem fez? É Deus. Não ponha na mentira o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixa sem castigo aquele que põe o nome dele na mentira. Sabe-se do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça então todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Nesse dia, não faça nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o migrante que vive em suas cidades. Porque foi em 6 dias que Javé fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia, ele descansou. Assim, Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Porque a saída do Egito isso foi a profecia. Quem veio cumprir? Jesus, né? E ele foi, né, teve o sacrifício e ele ressuscitou, né, um domingo. Então, mas o que ele fala, que ele veio cumprir a lei, respeite o sábado, você fazer alguma coisa, você salvar alguém, ou fazer um milagre, ou, né, ajudar alguém no dia de sábado. Porém, se você tem 6 dias para trabalhar, a sua folga não tem que ser na segunda, na terça, né? É sábado, gente, sábado. Assim Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. É aquela coisa, se a gente faça primeiro, testa, faz. Depois você compara. Tá, eu fazendo do jeito que mandam fazer e eu fazendo do jeito que Deus manda fazer. Aí você vai ver qual que é o melhor. E por que que é o melhor? Porque ele já sabe. E por que que ele já sabe? Porque foi ele que te criou. É igual um eletrodoméstico. Quem criou o eletrodoméstico sabe que ele não pode ser colocado no 220, porque se colocar no 220 ele vai queimar.
Se você fizer ele ficar funcionando muitas vezes seguidas, ele vai esquentar demais. Ele não foi feito para isso, porque ele não tem voltagem para isso. Agora, se é um que tem, então já é outra característica. Então, ele sabe sobre nós. Honre seu pai e sua mãe. Desse modo, você prolongará a vida na terra que Javé, seu Deus, lhe dá. Se você não consegue respeitar o seu pai e a sua mãe que você vê, como você vai respeitar a Deus, a quem você não vê? Não mate. Esse mandamento, ele é claro. Não mate. E ponto. Não interessa que você está matando um bicho, se você está matando uma pessoa, se você está matando um inseto, se você está matando você mesmo. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não apresente falso testemunho contra teu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Vendo os trovões e os relâmpagos, a voz de trombeta e o fumegar da montanha, o povo todo se apavorou e ficou longe. Disseram a Moisés: Fale você conosco e nós ouviremos. Não nos fale Javé, senão morreremos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio para prová-los, a fim de que vocês tenham presente o temor a ele e não pequem. O povo ficou à distância, enquanto Moisés se aproximou da nuvem carregada onde Deus estava. O povo tinha medo do Senhor, né? Por causa que ele se mostrava através da natureza, né? Da nuvem carregada, os trovões, o barulho. Então, o povo tinha muito temor. E era isso que Deus, ele quis mostrar de uma forma muito explícita. Porém, hoje você ainda vê, né, ele falando assim, ele sendo assim, Deus sendo quem ele é, porque ele é o dono da natureza, né? Então ele mostra, né? Quem não vê é quem não quer ver, né? Se você não quiser, ninguém pode te obrigar, esse é o livre-arbítrio que ele deu. Agora, se você tem o coração, a sinceridade, ele fala com você com a mesma mansidão que ele falou com Elias. Aí, depois dessa parte, Deus ele começa a falar todas as leis, né? As leis acerca do altar, acerca dos servos, a lei dos homicidas, ferimento entre pessoas, ferimento entre pessoas e bois, leis do roubo de animais, indenizações, leis sociais e religiosas, violação de uma virgem, leis acerca de primícias e primogênitos. Então, Deus coloca tudo isso, tipo, bem explicadinho, né? Então, tem vários livros aqui, Êxodo, aí depois tem aqui Deuteronômio. E aí vai tudo falando, tipo, várias vezes, falando bem detalhadamente para que você possa entender a lei. Porém, Jesus, ele passou apenas 2 leis, que com essas 2 você consegue fazer todas as outras.
né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. E amar a teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você vai honrar o seu pai e sua mãe, você não vai matar, você não vai cometer adultério, você não vai roubar, você não vai apresentar falso testemunho contra o seu próximo, você não vai cobiçar a casa do seu próximo, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo, que pertence a ele. Por quê? Porque se você ama teu próximo como a você, então você não vai querer o mal do teu próximo, porque você não quer o mal para si. E você sabe que se você ama a Deus sobre todas as coisas, é porque você sabe que aquilo que está aqui na sua frente, nesse mundo físico, ele não é motivo de adoração, nem um artista, nem um objeto muito valioso, nem, sabe, tipo, quem está por trás é Deus. Então, aquilo que você está vendo é o pó. É uma pessoa, é um objeto de madeira que veio de uma árvore. Quem plantou a árvore? Qual foi a semente? Da onde é a origem de tudo? Sabe, um objeto de metal veio da onde? Da terra. O minério, o ouro, a prata, tudo veio da terra. Né? A madeira da guitarra, do violão, veio da árvore. Não, madeira, cimento, tijolo, veio do barro. Nós. Entende? Menos Eva veio da costela de Adão, que veio da terra. A costela de Adão que veio da terra. Não adianta a gente tentar fazer as coisas na esperteza, né? Tipo, ou então Deus vai falando com a gente vai conseguindo, né? Passa pelo deserto, passa pelas coisas, começa a crescer, tem muitas coisas, né? Porque a vida de quem tá com Deus é sempre muito próspera em muitos sentidos, não só no dinheiro, mas próspera na saúde, próspera, né, na família, próspera em tudo. Mas se você deixa subir a cabeça e você acha que alguma coisa que você tem é pelo seu mérito, seu próprio esforço e tudo isso, você vai esquecendo de Deus, você vai colocando Deus em segundo plano e aquilo que você tem, o seu trabalho, tem mais importância do que Deus. Então você faz o quê? Você começa a passar por cima das pessoas, você começa a não enxergar que você não está comendo direito, não enxergar que você não está cuidando do corpo, fazendo exercício, cuidando, né, tipo, fortalecendo. Por quê? Porque o seu organismo, ele também precisa de cuidado, o seu corpo precisa de ser exercitado para que você tenha mais qualidade de vida, para quando você chegar eu não digo velhice, mas você chegar numa idade, né, tipo, maior, você tem saúde, você tem vigor, você tem disposição, você tem mobilidade, flexibilidade, você tem saúde, você tem ossos, né, saudáveis. Então, é aquela coisa, quem na sua família você conhece que viveu mais? Né, seus avós. Ah, viveu tanto? Então, não aceite menos que isso, mas que você possa ter mais tempo para cumprir a vontade de Deus, que ela é boa para você, né? Você viver uma vida segundo o que Deus quer para você, que é uma vida, tipo assim, você tá fazendo as coisas, você tá trabalhando, você tá fazendo exercício, você tá se divertindo, mas você tá tendo vida, né? Tipo, você tá deixando Deus viver através de você a manifestação e cumprindo aquilo que você veio fazer aqui. Que Ele colocou você no mundo porque Ele quer viver em você, falar através de você. Ele quer cantar através de você, Ele quer dançar através de você, Ele quer
cuidar daqueles à sua volta, Ele quer trabalhar, Ele quer estar ali em você o dia todo. É alguém que te ama muito. Então, se você, como Jesus falou, se você ter Deus, o Senhor, como você não ter para onde você olhar e você não vê Deus, até quando você olha no espelho, quando você olha para a janela, quando você vê enfim, qualquer coisa você enxerga Deus e na comida que você come, então aí você vai aprender a escolher aquilo que você vai colocar para dentro de você, né? Para você não escolher qualquer coisa, alguma coisa que, poxa, Deus fez tanta coisa maravilhosa para você comer, entendeu? Tipo, não que você não possa comer as outras coisas, mas Ele te disse aqui, se você ler nas partes do que você pode e não pode comer, por que você não pode comer a carne de porco? É mais fácil você testar pela sua própria vontade do que eu ficar falando. É convidativo, só que se você não comer, é melhor ainda. Eu tenho por experiência própria, passei um longo tempo ainda comendo e tal, mas chegou um certo período que eu não consigo mais. Eu posso sentir o cheiro, eu posso passar perto, pode estar ali todo mundo comendo, mas eu não vou comer. E não é só porque tá escrito aqui, entendeu? É porque eu sinto aqui e Deus tá falando, não coma, eu vou obedecer porque Ele falou, entendeu? Não só porque tá escrito, igual o que Jesus falava, que era muito... Tinha muita gente que falava muito a respeito da lei, cumpria a lei, mas não sentia ela aqui dentro de você, né? Que é a hipocrisia. Então, Jesus, como ele vivia no meio deles, porque ele era, né, ele nasceu na religião judeu, ele estudava junto com eles, tanto que ele tinha todo aquele conhecimento, porque Jesus estudava muito. O que Jesus fez durante todo o período que não é falado da vida dele? Porque só falam do nascimento, depois falam quando ele fez 30 anos, mas e durante todo esse tempo? Tem nos livros apócrifos, que são os livros que foram tirados, né? Mas Jesus, ele estudou muito, ele sabia tanto que ele sabia até os discípulos que ele tinha que escolher, mesmo no momento que ele escolheu, porque ele sabia que ele tinha que passar por isso, né? Porque senão não existiria a remissão dos pecados para nós. Então, o motivo da primeira Páscoa, que foi a profecia do Cordeiro, se cumpriu em Jesus, e para se cumprir em Jesus foi necessário ter escolhido Judas como discípulo. Desde o momento que ele escolheu, ele sabia. Eu passei por muitas igrejas e eu não vi nenhuma que Jesus não estivesse, né? Tanto a igreja messiânica, a Seixonoye, a igreja católica, a igreja universal, cada um tem um jeito diferente, às vezes até muito diferente de fazer as coisas. Atrás de tudo aquilo, quem está? Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Espero que te ajude de alguma forma, que eu tenha conseguido esclarecer, né? E colocado um pouquinho, pelo menos, de curiosidade para você ler, porque mais do que eu poderia falar, é você mesmo, com o seu coração, faz uma oração, pega a Bíblia e leia, porque eu tenho certeza que você vai sair diferente. E você vai entender coisas que só você consegue enxergar nessas linhas aqui, que Deus vai falar só com você, e depois você vai explicar, né, para alguém ou para muitas pessoas, né? E aí, compartilhando o conhecimento como filho, que você também eu também posso aprender com você. Tá bom? E é isso. Tchau. Até mais. João, pode começar o Daieno para nós? Sim.
É claro, mestre. Se ele nos tivesse tirado do Egito e não tivesse feito julgamentos contra eles, Teria sido suficiente. Se ele tivesse feito julgamentos contra eles e não destruído os ídolos deles, teria sido suficiente. Se ele tivesse destruído os ídolos deles e não matado os primogênitos, teria sido suficiente. Se ele tivesse matado os primogênitos, sem nos dar a riqueza deles, Teria sido suficiente. Se ele nos tivesse dado as riquezas deles e não tivesse aberto o mar por nós, Teria sido suficiente. Se ele tivesse aberto o mar para nós e não nos levado através dele até terra firme, Teria sido suficiente. Se ele nos tivesse levado através dele até terra firme e não afogado nossos inimigos, Teria sido suficiente. Se ele tivesse afogado nossos inimigos e não tivesse suprido nossas necessidades no deserto por 40 anos, Teria sido suficiente. se ele tivesse suprido nossas necessidades no deserto por 40 anos e não nos alimentado com o maná, Teria sido suficiente. Se ele nos tivesse alimentado com maná e não nos tivesse dado o Shabat, Teria sido suficiente. Se ele nos tivesse dado o Shabat e não nos colocado diante do Monte Sinai, teria sido suficiente. Se ele nos tivesse trazido diante do Monte Sinai e não nos dado a Torá, Teria sido suficiente. se ele nos tivesse dado a Torá, mas não nos trouxesse para a terra de Israel, Teria sido suficiente. e se ele nos tivesse trazido para a terra de Israel e não construído para nós o santo templo, Teria sido suficiente. amém. amém. Se eu tivesse apenas recebido a alegria de te segurar em meus braços, naquela noite linda em Belém, em um chão frio, e não pudesse vê-lo realizar sinais e maravilhas, teria sido suficiente. Se tivesse realizado sinais e maravilhas e não me chamasse pelo nome naquela noite, Teria sido suficiente. Se o Senhor tivesse curado Maria de Magdala dos demônios dela, e não a minha Ima, ou chamado meu marido depois do seu milagre, teria sido suficiente. se o Senhor tivesse chamado Simão Pedro e não curado meu amigo, teria sido suficiente. Se o Senhor tivesse curado Etan e não ressuscitado o meu irmão, teria sido suficiente. Se tivesse ressuscitado meu irmão e não defendido a minha honra quando eu te venerei, teria sido suficiente. Se tivesse defendido Maria de Betânia, mas não dado sentido à minha vida, uma vida que era tão infeliz e tão vazia, me deixando apoiar e participar dessa milagrosa família que eu acredito que vai mudar o mundo, Teria sido suficiente.